Oi, tudo bem? Eu sou Rosária e hoje eu vou começar uma série de vídeos aqui falando sobre o funcionamento do ateliê, sobre os bastidores do ateliê, sobre o cliente. Hoje o título do vídeo é bem sugestivo porque é como é que você vai fazer quando um cliente quer cancelar a encomenda? Como é que você faz quando já está praticamente pronto? Eu vou falar para você e vou mostrar para você como é que eu faço o meu pedido aqui descritivo. Aqui, gente, tem uma amostra de um pouco do meu trabalho. Eu vou mostrar aqui em detalhes para vocês cada pecinha que eu fiz. Essa aqui é uma linha de Páscoa, tá? Eu faço coisas de bebê, coisas de Natal e peças eventualmente de Páscoa ou de algum evento especial. Eu vou mostrar em detalhes aqui para vocês e eu já volto para contar sobre as encomendas. Fiquem aí. Eu já mostrei aqui, gente, em outro vídeo, o meu cantinho, o meu espaço aqui, o ateliê. E eu queria falar para vocês, por exemplo, essas peças que estão aqui, que eu vou mostrar para vocês bem de pertinho, elas não são peças que foram encomendadas. Eu tô lançando uma coleção de Páscoa, assim como eu faço uma coleção de Natal. Eu faço o lançamento das peças, eu faço uma peça só de cada, e aí eu vou mostrando no meu Instagram e vou oferecendo para as clientes, tá? São peças que são em arranjos para mesa e guirlandas. As guirlandas, gente, praticamente já foram todas. Acho que sobrou, acho que algumas só, essas que eu mostrei para vocês. Isso daqui, gente, olha, aproveitei uma moldura e coloquei a coelha aqui e fiz um arranjo. Às vezes você não precisa ter alguma coisa, um cachepô ou mesmo uma bandeja, alguma coisa para colocar o seu arranjo. Você pode fazer com o que você tiver. Aqui no caso, como eu tenho bastante molduras, eu acabei usando a minha moldura para colocar essa coelha, que ela é bem grandona. Olha, arranjos mais com tons de amarelo, porque meio que o tom da Páscoa. Esse arranjo bonito aqui, pequenininho, fofinho, ele tinha uma guirlandinha igual a ela, mas já foi vendida. E aqui, às vezes, eu faço, olha, algumas coisas que se coordenam entre si. Se a pessoa quiser levar alguma coisa que combine, né? Aqui eu arranjo também de mesa, que a gente pode colocar o mesmo fio de LED. E aqui uma guirlandinha também nas mesmas cores, com o mesmo tom do laço. Ali, ó, o laço de crochê. E aqui ficou o meu cantinho. E agora eu vou mostrar para vocês as peças que são feitas sob encomenda, como é que é o processo todo. Olha, esse aqui é o quadro de maternidade, que normalmente eu recebo como por encomenda. Então, aqui a pessoa especificou papai, mamãe, falou que queria o bebezinho no colo do irmão mais velho, uma bola do Flamengo e os itens de menino e de esporte. Esse quadro aqui tem 45 por 50 e é o menor quadro que dá para fazer com a família. Dá para fazer de vários outros tamanhos, tá? Mas eu queria mostrar que esse, por exemplo, foi feito sob encomenda, tá? O papel da pessoa e tudo fica aqui, ó, guardadinho. Se ela precisar acertar alguma coisa, fica tudo no próprio quadro, tá? Então, a gente, assim que termina, mostra pro cliente, ele falando que tá tudo ok, aí vai para embalar e tal, e aí continua o outro processo. Eu queria mostrar para vocês o que é feito sob encomenda e o que não é, tá vendo? Bom, gente, agora nós vamos falar sobre o que interessa e sobre o assunto do título do vídeo, que é: o cliente fez a encomenda e agora ele quer desistir. Como a gente faz? Gente, é o seguinte, primeira coisa que a gente tem que fazer é aceitar a encomenda de uma forma profissional. De que forma é uma forma profissional? É você fazer tudo por escrito. Você não deixa, você não aceita a encomenda pelo telefone, ou quando pessoalmente fala e você não faz nenhuma anotação, não faz nada. Você tem que deixar tudo documentado, não só para a sua proteção, como para a proteção do cliente. Então, por exemplo, esse quadro aqui. Para pegar a encomenda desse quadro, eu escrevi o tamanho do quadro, eu escrevi quem vai no quadro, qual é a roupa que está no quadro. Mas, gente, isso eu fiz de forma que o cliente possa entender. Não adianta eu colocar, bom, esse quadro aqui, o código dele é FR234. Não dá para você escrever isso e mandar para a pessoa, porque ela não sabe o seu código interno, a forma como vocês
tem a linguagem interna de falar com o fornecedor e tudo, a pessoa não tem como saber. Quer saber um erro que eu cometia? Eu cometi o seguinte erro. Quando você vai comprar uma moldura no moldureiro, ele vai falar para você qual é o tamanho que a senhora quer. Aí você diz assim, eu quero um 30 por 40. O que ele vai lá e vai te fazer? Ele vai te dar um 30 por 40 e vai te perguntar, qual é a moldura que a senhora deseja? Aí você vai falar, eu quero uma moldura com passepartout, trabalhada e não sei o que tal. Quando a moldura chega, ela é exatamente o que o seu moldureiro disse. Só que a medida que ele te passou de 30 por 40 é a medida de dentro, não é a medida total do quadro. Então, como você vai vender uma moldura, um quadro para alguém, para um cliente, você tem que dizer para ele qual é o tamanho total do quadro para saber se ele vai ter lugar para colocar. Então, esse foi um erro que eu cometi no meu começo. O moldureiro falava 30 por 40 e eu passava para o cliente 30 por 40. E, na verdade, ela era 40 por 50, era 50 por 60, porque tinha ainda toda a medida, toda a lateral do quadro, que eu não tinha computado na hora de colocar na descrição do pedido. Então, o que eu faço? A pessoa me procura, ela fala o que ela quer, nós ficamos assim numa conversa exaustiva até chegar no produto que ela quer, no produto que ela deseja, no produto que ela imaginou. De que forma a gente faz isso? Eu vou mostrando fotos do que eu já fiz, vou falando que eu posso fazer uma adaptação X, eu vou explicando para ela tudo que eu tenho. Concluímos a nossa encomenda, é assim que você quer exatamente esse quadro? Ok. Aí eu peço para ela os dados dela, nome completo, endereço, telefone, e-mail, tudo direitinho, porque eu vou mandar um pedido para ela por escrito do que a gente conversou. Então eu vou lá, escrevo tudo e eu escrevo de modo que ela possa entender. De que forma que ela entende? Um quadro 40 por 50, com fundo bege, com a família abraçada no centro do quadro, ou o bebê no berço, ou o irmão mais velho segurando o irmãozinho, as cores que ela quer, o tipo de roupa, se é roupa de crochê, se é roupa de tecido. Tudo isso está escrito para ela em forma de texto, de forma que ela consiga entender. Quando ela recebe, ela consegue entender. Abaixo da descrição tem o valor, aí tem o prazo de produção, a forma de pagamento, e eu vou mostrar para vocês depois aqui o meu papel, algumas informações importantes que foram problemas que surgiram no decorrer desses anos todos e que eu achei por bem colocar nesse pedido descritivo para o cliente estar ciente de como você trabalha. Eu vou falar para vocês, muita gente nem lê o pedido descritivo e é uma tremenda de uma frustração para mim, porque muitas vezes a pessoa diz assim, nossa, mas o frete não estava incluído? E você escreveu no pedido que o frete é cobrado no destino ou que o frete é calculado na segunda parcela para ela pagar junto. Você escreveu tudo direitinho, mas a cliente não leu e às vezes ela até diz, eu nem li. Aí você faz o quê? Aí você lembra ela, né, de que aquilo está escrito, porque muitas vezes o cliente já vem com agressividade, falando, já vem bravo. Quando você diz para ele com toda a educação do mundo e toda a calma do mundo que aquilo estava discriminado no pedido que ela recebeu, aí a coisa já muda de figura, ela amansa mais e aí é mais negociável. Bom, então como você quer fazer e tal, então, mas fica claro e explicado que você disse quais são as suas condições para realizar um trabalho para ela. Isso é muito importante a gente deixar bem claro, bem esclarecido e de preferência e é essencial que seja por escrito. Se você não quer mandar por e-mail, manda pelo WhatsApp. Alguma coisa você tem que ter escrita para você também se organizar. Você vai montando a sua pasta de pedidos, vai colocando na ordem, tudo direitinho, vocês já sabem como funciona. Quem trabalha com ateliê sabe como funciona. O que existe dentro dessas informações importantes, dentro do pedido descritivo que eu vou mostrar para vocês? Existe uma cláusula nesse papel, onde eu digo o seguinte: caso o cliente desista da encomenda depois que ele já acertou, depois que ele já está em produção, o ateliê se reserva a ficar com 50% do valor pago, ou seja, eu me dou o direito de ficar com o sinal que ela já deixou aqui. O que isso significa? Que, obviamente, eu vou cobrir os custos da encomenda. Se ela me encomendou um quadro e daqui 15 dias ela disse não quero mais,
eu já comprei a moldura, eu já mandei fazer as roupas, eu já separei os ursos, eu já estou com quase o quadro dela praticamente meio que pronto já, eu só preciso fazer a montagem. E o que isso significa? Que eu não posso simplesmente não fazer isso, porque eu preciso esperar uma outra cliente que queira, que tenha um menino e que queira exatamente uma coisa igual que ela queria. E isso é muito difícil. Às vezes a pessoa diz, não, eu quero o fundo mais claro, não tem irmãozinho. É óbvio que a gente, como ateliê, a gente pode dar uma reformulada e reaproveitar talvez um quadro, alguma coisa que já está aqui. Mas o problema é que você, não é só o seu trabalho de fazer uma reforma, mas você teve todo um custo nisso. Você comprou. Se você faz crochê, se você faz tricô, você já comprou a lã que a pessoa queria, você já começou o trabalho, às vezes você está o trabalho assim finalizando, quase na metade. O que você vai fazer com isso se a pessoa resolve desistir? Então, algumas coisas, algumas medidas preventivas para isso não acontecer, eu faço dessa forma. Eu coloco lá numa cláusula dizendo que metade daquele valor eu não devolvo se a pessoa resolver, depois de 15 dias, depois de tudo certinho, ela resolver desistir do processo. A gente que trabalha com coisas feitas sob encomenda, a gente tem um problema assim, esquisito com essa história de consumidor e de devolução de 7 dias tal, porque na verdade não é uma televisão que você entrou lá na loja, comprou no e-commerce, pôs no carrinho e leva e chega lá, a televisão não funciona, ou a televisão não é da cor que você queria. Não funciona desse jeito. A gente realmente vai produzir uma coisa especialmente para alguém. Então, como a gente vai produzir especialmente para alguém, o critério tem que ser outro. E eu aconselho que a gente sempre tente negociar da melhor forma para os dois. Vamos imaginar que não seja possível, que a pessoa não concorde em deixar um sinal com você porque não quer e tal. Você pode fazer uma outra proposta. Você fala, não tem algum outro item que você gostaria de adquirir aqui do ateliê dentro desse valor? Ou você não quer deixar aqui esse valor como crédito e futuramente quando você decidir por outra coisa ou você decidir dar um presente, você nos procura? Isso é uma forma de você entrar, fazer um bem bolado com o seu cliente para ver se ninguém sai prejudicado, porque ninguém ganha com a briga. E muitas vezes, se não tiver realmente jeito, o que você vai fazer? Você vai pegar, anotar, fazer uma anotação ao lado do nome dessa pessoa, de tudo que ela, né, de tudo que aconteceu. É bom você ter um caderno às vezes e você escrever o que aconteceu, qual foi o fato que aconteceu com aquela pessoa, tudo. Porque existe uma coisa muito interessante, as pessoas voltam. Se o seu trabalho é bom, se realmente você faz um trabalho sério, as pessoas voltam a te procurar. E aí, quando voltar a te procurar, aí você já você já avisa a pessoa, olha, eu não posso, se você desistir, eu não posso fazer a devolução do sinal que você deixar aqui. E, infelizmente, eu tenho custos e tudo mais e tal. Você concorda? E a pessoa vai falar, né? Se ela não concordar, você dá um jeito de não fazer, porque você vai saber que você vai ter problema novamente com essa pessoa. Eu acho que a gente tem que, da mesma forma que ela escolhe a gente para fazer uma compra, você também pode escolher se você quer passar o estresse ou não. E às vezes tem dinheiro que não vale a pena ganhar, na minha opinião. Aqui só aconteceu isso 2 vezes. Uma vez a pessoa, eu vou contar os casos e aí vocês depois tiram as conclusões que vocês acharam, se fiz bem ou se fiz mal. Bom, a primeira vez foi uma cliente, ela era do Rio de Janeiro e ela queria um quadro pequenininho onde tivesse um ursinho e o marido era alemão e ela queria que eu colocasse uma mala, uma bandeirinha segurando assim no ursinho com a bandeira do Brasil e com a bandeira da Alemanha. Eu fiz o quadro. Aí tudo que eu faço e tiro foto e mando para o cliente. Isso também é muito importante, tá? Antes de você enviar, antes de qualquer coisa, eu tiro foto e mando para o cliente, porque ele tem um valor ainda a acertar. Então ele tem que aprovar, ver se ele gostou. E se tiver que mudar alguma coisa, aquela é a hora. Eu quero que tire isso, tire aquilo, e foi o caso. Ela não gostou do pauzinho da bandeirinha. Eu achei que esse pauzinho não ficou bom, pinta de branco.
Fui lá, pintei de branco. Maior trabalho, já tá pronto o quadro. É mais difícil se você pintar uma coisa depois que tá colada. Pintei, mandei foto. Ah, ela olhou e falou, ah, não gostei, eu preferia como antes. Vou lá e tiro a tinta de novo. Aí, não, isso tudo levando um dia, dois, porque você precisa pintar, precisa secar, não é assim, mudem na mesma hora. Isso deve ter sido assim, o quê? Uma quarta-feira, mais ou menos. Aí eu fiz as modificações todas que ela pediu, a última, até sexta-feira eu tinha feito toda a modificação. E falei, olha, tá, mandei a foto, e aí aquele silêncio, não tinha mais notícia da pessoa. Falei, bom, eu não sei o que aconteceu. Quando chega segunda-feira, ela manda uma mensagem para mim, olha, o neném nasceu final de semana, então eu não vejo sentido eu ficar com o quadro, porque afinal de contas ele já nasceu, então eu não vou mais usar, e não sei o que ela não queria mais. Eu falei assim, tá, não tem problema, então ela não ficou, ela começou a dizer que o quadro não ficou pronto a tempo. Eu falei, não, o quadro ficou pronto a tempo, eu te mandei foto, tudo. É que você estava escolhendo como você queria a bandeirinha, né, as bandeiras do Brasil e da Alemanha. Porque tem isso também, sabe? O cliente sempre vai dar um jeito de dizer que você que não fez o seu trabalho direito, né? É tão engraçado isso, tão mais fácil dizer eu não quero, eu não posso, né? Tudo ficaria muito mais claro. Aí eu disse, não, o quadro ficou pronto, é que você quis fazer as modificações e, né, levou os bebês é que sabem, né, que decidem a hora que eles vão resolver vir ao mundo. E aí ela disse, não, porque eu não quero mais, eu falei, não tem problema, mas você leu no nosso contrato que depois que você faz a encomenda e que ela tá pronta e que se a pessoa não quiser mais, o sinal eu não devolvo? Ela não tinha lido, ela foi ler. Ela falou, ah, tem certeza que você não quer ficar com o quadro? Porque ela faltava pagar um restante. E aí ela falou, não, então eu não quero mesmo. E o sinal ficou aqui, o quadro ficou aqui muito tempo até ser passado para outra pessoa, porque eu tive que tirar tudo, reformar e tudo mais, mas pelo menos o custo do quadro foi pago, porque eu pedi um sinal para justamente garantir que, né, os custos fossem cobertos. E a segunda vez foi agora, muito recente, que a pessoa fez uma encomenda, e essa eu não sei porque ela desistiu. Eu não conseguia que ela me respondesse. As coisas dela ficaram aqui durante 3 meses, aguardando, né, esperando ela vir retirar. Ela não veio retirar. E aí eu disse, olha, eu preciso que você me diga se você quer ficar com as coisas ou não. Preciso ver se eu vou vender, o que eu vou fazer, né? Eram 3 peças, era um valor considerável. E no fim das contas, quando ela acabou dizendo que ela não queria ficar mais com as peças e tal, e elas ficaram aqui, e o sinal também, eu fiquei com o sinal, porque ela que 3 meses depois. Uma coisa importante que eu preciso dizer para vocês é que nessas cláusulas, nessas informações importantes que eu tenho no pedido, existe também um itemzinho ali, onde diz que eu fico com o material, né, ou com o quadro, ou o enfeite, ou a lembrancinha, eu fico com o produto pronto aqui durante 30 dias, que após esse prazo, eu encaminho para doação, eu me desfaço do produto, porque tem gente que vem aqui reformar alguma coisa, reformar um quadro, deixa aqui e nunca mais vem pegar. Aí passa assim, tem quadro que ficou aqui 5 anos, gente, 5 anos. Então, assim, então a gente tem que deixar tudo por escrito, todas as possibilidades que podem acontecer para você não se estressar. E assim, quando você vê que é um cliente recorrente, que ele vem atrás de você, faz a encomenda e ele não quer te pagar um sinal, por exemplo, você coloca no seu pedido para você não ter que dizer isso, que às vezes pode parecer rude, olha, sem o sinal eu não vou fazer, você põe isso por escrito, que você fica aguardando o comprovante de depósito, o comprovante da transação, para dar início à produção. Então é uma forma educada, uma forma e clara de explicar que você só pode começar seu trabalho depois que ela realmente, é como se fosse uma assinatura. Se ela já te pagou o sinal, então é porque realmente ela concorda com os termos de como você trabalha. Então isso é super importante deixar bem claro para cliente, tá? Outra coisa, tem cliente que fica questionando o valor do seu quadro, do seu produto, falar, mas por que esse custa
2, aquele custa 3, aquele custa não sei o quê. Então, assim, eu acho que é muito importante para quem é artesão criar um critério de preço. Você tem que ter um critério. O que é um critério? Um critério não é uma tabela. Você não tem que ter uma tabela. Você tem que, porque o seu produto é muito variável. As coisas que a gente faz são muito variáveis. Então, eu vou exemplificar aqui, por exemplo, no meu quadro. Esse quadro é um 45 por 50. Então, o que eu fiz? Como eu atendia muita gente aqui, vinha muita gente aqui pessoalmente, o que acontecia? As pessoas às vezes achavam que eu estava cobrando pela cara dela, pela marca da bolsa, pelo carro que estava lá fora, e não era por aí. Então, porque é um trabalho que não tem como eles mensurarem quanto custa, porque é uma coisa que você não fica colocando, uma mesinha R$10, não sei o que, R$20, porque não é só isso. O seu trabalho, tudo, desde que a pessoa começou a falar com você, que é o atendimento, até a finalização, o seu trabalho é todo esse processo. Ele não é simplesmente vai lá, faz, pronto, acabou. Então, tudo isso tem que estar no seu preço, inclusive o tempo do atendimento está no seu preço. Tem cliente que é rapidinho, já decidiu o que quer, mas tem cliente que você passa uma semana para conversar com ela, para resolver o que ela vai fazer. E é preferível que você gaste uma semana para decidir, para ela resolver o que ela quer, para você poder entregar para ela aquilo que ela realmente estava esperando receber. Então, no caso do quadro, o que eu faço? Eu tenho um critério de preço, e o meu critério de preço é por tamanho. Por que eu faço por tamanho? Porque eu sei o que cabe nesse tamanho, o máximo de coisas que cabe, e eu sei o que cabe nos outros tamanhos também. Então, o que eu faço? Eu tiro uma média do que vai dentro do quadro, do máximo, porque tem gente que adora o quadro cheio de coisinhas e tem gente que é clean e gosta de quadro vazio. E aí, como é que você faz? Porque tem gente que fala assim, e se eu tirar esse skate, quanto que fica? E se eu tirar esse dadinho, quanto que fica? Isso era um problema, porque se você vai tirar as coisas do quadro, vai ser um valor simbólico em termos de dinheiro e com certeza ele não vai ficar bonito. Então, para as pessoas não ficarem extraindo as coisas do quadro para baratear o quadro, você já monta uma coisa meio fechada. Olha, esse quadro custa X desse tamanho. Você pode querer uma oração, você pode querer uma família com 10 ursos, como você pode querer um urso só. O preço não muda. Quando você tem um critério, você passa para a pessoa também um certo profissionalismo. Não, essa pessoa realmente, ela tem um critério. Então, todos os quadros desse tamanho vão custar esse preço. Então, independente do que você colocar. Aí, vamos conversar aqui. Você quer isso, você quer pipa, quer balão, tal. Aí, o que vai dentro, cachorrinho, não vai ter cachorrinho e tal. Aí, já é outra coisa. Então, isso é muito importante. Você deixar claro que você tem um critério de preço. Então, você pode dizer, se você trabalha com alguma outra coisa que o material é mais caro, você diz, olha, esse aqui, o material desse aqui é um pouco mais, porque é um material importado, ou um material mais difícil de conseguir. Você tem que conversar com o seu cliente, falar para ele a verdade mesmo, porque toda vez que você fala a verdade, as coisas fluem melhor, o negócio sai melhor e você consegue fazer a sua venda, que é o objetivo de todo artesão e de todo empreendedor que está começando o seu negócio. Agora, gente, eu vou mostrar para vocês como é o pedido que eu, quando recebo as pessoas, eu imprimo e elas levam, e aquilo que eu mando por e-mail. Hoje em dia, a gente praticamente manda tudo por e-mail, mesmo que a cliente venha aqui. O que é o primeiro item que eu escrevo aqui? Primeiro tem o logo. Essa parte de cima aqui, gente, eu escrevo, por exemplo, o quanto a pessoa pagou e qual foi a data que ela me pagou. Então, vamos supor, dia 1º de abril, então eu coloco, pagou dia 1/4, sei lá, R$400, tá? Aqui, eu coloco, isso aqui é um código interno nosso, esse aqui, nome, para saber se eu já pedi um nome para o fornecedor de acrílico. O que tem aqui? O logo bonitinho. Aqui tem importante. O que eu tô escrevendo aqui primeiro? Que a pessoa tem que ler isso aqui, que é muito importante que ela leia, que estão todas as informações que nós trocamos via WhatsApp, via e-mail, e ela tem que ler para saber, para ver se está exatamente o que ela solicitou. Porque depois que eu mando esse pedido, eu ignoro as mensagens de WhatsApp e as mensagens trocadas anteriores a ele. Por quê? Porque senão
a pessoa fala o que ela quer, você escreve tudo e depois ela fala, olha lá no WhatsApp, eu pedi não sei o que lá. Falei, não, eu expliquei para você direitinho, ó, tá tudo escrito aqui, ó, todos os e-mails e WhatsApp são ignorados, porque a encomenda dela é produzida a partir de informações contidas aqui e não no WhatsApp. Senão eu vou ter que ficar lendo o WhatsApp de conversas eternas e eu não vou entregar isso nunca. Aqui eu ponho a data que a pessoa veio, todos os dados dela. Aqui vai a descrição do produto. Então, aqui, geralmente, vai uma novelinha, sabe? Vai um texto grande, vai o nome do bebê, o valor, qual é o meu prazo de entrega. Então, aqui tá escrito a data de produção. E aqui eu tô dizendo qual é a forma de entrega. Em São Paulo, como é que eu faço? Quando é para fora de São Paulo, a forma de pagamento. Eu peço para enviar o comprovante para o depósito, por e-mail ou WhatsApp e aguardar nosso ok. Que não adianta você receber e não falar nada. Você tem que dizer, ui, eu recebi. E aí para a pessoa dar andamento à produção, senão não dá certo. Aí tem aqui as informações importantes. Ó, o prazo de produção começa a contar a partir do pagamento e em caso de depósito a partir do comprovante. Nesse caso, por favor, aguarde nossa resposta acusando o recebimento do comprovante. Os pedidos sem comprovante não são encaminhados para a produção. Às vezes a pessoa paga e esquece de te mandar o comprovante. E aí você recebe aquele dinheiro, não sabe de quem é, ou a pessoa é muito complicada. Então as grávidas, sabe, né? Às vezes elas ficam esquecidas. Se você tiver, por exemplo, se a pessoa tiver um tecido, alguma coisa que ela queira pôr no quadro, o prazo começa a valer quando eu recebo isso. Aí aqui, aí caso o cliente aqui envie o tecido, envie para outras cidades, aqui, sobre divulgação das peças. Isso é uma coisa também, gente, super importante. Existem algumas clientes que falam que não querem que eu divulgue o meu trabalho na internet. Gente, ela fala, minhas amigas vão ver, você imagina, né? É uma coisa complicada. Como é que ela achou eu, né? Como é que ela me achou? Então, eu tô dizendo aqui, ó, que todas as obras produzidas no ateliê são fotografadas e fazem parte do nosso portfólio e, portanto, serão utilizadas como material de divulgação do nosso trabalho na internet, até elas serem entregues ou enviadas. Ou seja, enquanto elas estão aqui, elas são minhas, porque eu é que fiz, a autoria é minha, tá? Então, eu tiro a foto, posso usar ou não. Se a cliente pedir que não divulgue, eu não divulgo. Mas também eu não divulgo nunca mais, porque às vezes elas pedem para esperar o neném nascer. E muitas vezes elas não avisam para mim, né? Vão avisar para mim que o neném nasceu? Não, né? Então, complicou. Sobre o cancelamento do pedido. Aqui, ó, caso o cliente queira cancelar sua encomenda após o fechamento do pedido, o ateliê se reserva o direito de manter 50% do valor total da encomenda para cobrir os custos do material encomendado. Isso aqui é muito importante, tá aqui. Aí tem a reforma de quadro, que a gente pode fazer. E aí a gente diz aqui, ó, gente, que quando a gente termina, a gente mostra pra pessoa a foto. E a cliente tem 30 dias para retirar a encomenda. Cedendo esse prazo, a gente faz uma doação. Aqui teria um lugar para ela assinar e aqui os nossos dados todos. Gente, é isso aqui, olha, são 2 folhas que a pessoa leva daqui ou ela recebe por e-mail, tá? Isso é uma forma da gente se proteger de qualquer eventual problema. E isso não quer dizer que eles não aconteçam, eles acontecem. Aí, quando eu faço o pedido, automaticamente eu já coloco aqui o nome da cliente num outro papel, o endereço dela. E se falta alguma coisa, tá escrito aqui também que falta ela pagar. Então, isso aqui fica no quadro. Isso aqui fica aqui no quadro escondidinho, tá? Até ela acertar. Ela acertou, a gente faz a embalagem e faz um envio para ela. Ou por transportadora, ou a gente embala para ela vir retirar aqui em São Paulo. Então, gente, basicamente é isso. A gente tem que se defender de formas, assim, muito profissionais. A gente não precisa brigar, a gente não precisa nada, mas a gente precisa entender que isso aqui é o nosso trabalho. Então, a gente, da mesma forma que a pessoa espera de você profissionalismo na hora de fazer e de entregar, a gente também tem que exigir profissionalismo na hora da pessoa fazer uma encomenda, tá? Eu sei que é muito difícil, que no começo, geralmente, as pessoas que vêm encomendar são amigos, são parentes, e muitas vezes isso é muito difícil, mas
você entregue para ela por escrito. Nossa, não tem nada melhor do que você mandar um e-mail por escrito. Vai ser profissional, vai ser legal, você vai ver, as pessoas vão dar muito mais valor e vão ver que você é uma pessoa organizada, que elas podem ficar tranquilas, que elas vão receber aquilo que elas encomendaram. Tá bom? Gente, eu vou fazer outros vídeos contando outras coisas e ajudando vocês de outras maneiras, tá? Eu espero que vocês tenham gostado.